Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor amador e estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e também corredor amador. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, André? Fala, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês. Que episódio que é esse, André? Não ouvi você falando. 14º? 14º? Que maravilha, hein? Isso aí. Rumo ao 20º. Agora, com episódios semanais, a gente vai evoluir mais rápido. Aí logo a gente está no 100. Com certeza. Gente, então eu queria só fazer uma breve introdução, pedir para você que gosta do nosso trabalho aqui, gosta do nosso podcast, que compartilhe com seu amigo corredor, joga no grupo de corrida, manda no grupo da assessoria. Se você estiver se identificando, a maior ajuda que você pode dar para a gente é compartilhando para a gente atingir cada vez mais corredores. Além disso, queria pedir para você seguir a gente no Spotify, se inscrever no nosso canal no YouTube e não deixar de seguir o nosso perfil no Instagram. Lá, além de você saber de todos os episódios, a gente sempre avisa quando tem episódio novo, sempre estamos liberando nossos cortes, a gente está cada vez mais colocando conteúdos diferentes, conteúdos de vídeos curtos, coisas que, com certeza, se você gosta desse episódio, você vai gostar também do conteúdo que a gente está colocando por lá. Além disso, pessoal, para quem realmente gostar do nosso trabalho, para quem realmente gostar do nosso podcast e puder contribuir por meio do nosso Apoia-se, que está no link lá no nosso Instagram, na bio, a gente agradece, afinal de contas, a gente tem sonhos grandes para esse projeto, né, Murilo? É isso aí, André. E o Apoia-se é bem bacana, né, André? Porque a gente pode... As pessoas podem aderir tanto a planos com valores de R$ 20, né? Então, planos mais acessíveis, quanto contribuições de R$ 100 ou até mais. E o mais legal é que há benefícios, né? Benefícios progressivos. Então, eu não sei Exatamente. exatamente quando esse episódio vai ao ar, mas nós estamos gravando no dia 11 de julho. E ontem nós mandamos confeccionar as camisetas do podcast Quilômetro 41. Então, é mais ou Exato. menos, acho que um mês elas estarão prontas. Há alguns planos em que os contribuintes vão ganhar camisetas, alguns planos em que ganharão também canecas, terão acesso a conteúdos exclusivos. Então, a gente também quer retribuir a ajuda que essas pessoas darão para nós, né, para o nosso projeto. Então, é isso. Além de que, desde o plano mais simples, o seu nome aparecerá aqui ao final do episódio sob a forma de créditos, beleza, gente? E assim, o É meu isso aí. sonho, Murilo, é um dia estar correndo lá, fazendo meu treino, me deparar com uma pessoa que eu não conheço, correndo com a camiseta do quilômetro 41. É verdade, é verdade. É um sonho bacana, é uma meta boa, hein? Gostei. Beleza. Então, passada a introdução, vamos falar hoje de uma pauta, uma coisa que eu, sinceramente, já vou dizer de cara aqui, que eu não sabia da existência. Quem abriu minha cabeça para esse tópico, eu achei muito interessante, foi justamente o Murilo, que são as super halves, ou as super meias maratonas. A gente já tem falado aqui sempre das majors, que são maratonas, mas a distância da maratona eu até acho que é para todo mundo que quer, mas tem muita gente que não quer e não tem problema nenhum não querer correr uma maratona. E aí a distância da meia maratona, assim, aproveitando, é uma distância, assim, eu até brinco que é a distância saudável, né? A maratona, ela é, assim, desafiadora, é aquela coisa, assim, para quem tem esse perfil de gostar de se desafiar, ela acaba seduzindo, não tem jeito. Mas a meia maratona é aquela distância mais saudável, é aquela distância que eu acho que, assim, qualquer pessoa que colocar na cabeça, começar a treinar, acho que ela tem condição de correr e de forma saudável. Não sei se você concorda com isso, Murilo. Você acha Concordo que saudável é plenamente. o 5K? Não, concordo plenamente. Eu acho também que meia maratona é uma prova ainda saudável. Eu não falo aqui somente fisicamente. Também não estou falando que quem faz maratona não é saudável, tá? Mas estou Não, falando, de você forma vai. alguma. Eu também não, pelo amor de Deus, gente. Exato. Você vai impor seu corpo, É né, um a é um cargas de estresse, né? treinamento a estresses muito maiores. Então, assim, quanto maior o desafio, maior o risco, né? É que nem Uhum. investimento financeiro, a mesma coisa. Quer ganhar muito dinheiro, você vai se colocar frente a riscos mais altos. É a mesma coisa na corrida. Então, a meia maratona é ao meu ver, é um equilíbrio muito legal entre o desafio, Uhum. né? É uma prova desafiadora, Desafiador. muito desafiador para quem já fez, para quem já fez uma meia maratona forte, claro, dentro daquilo que é forte para você, né? Para você Uhum. se desafiar, é muito difícil.
Mas, ao mesmo tempo, o estresse ali do dia a dia, do treinamento, ainda não é tão elevado assim. Os riscos já Uhum, não são tão altos, ainda não são tão altos. A duração dos treinos também é saudável do ponto de vista social, pessoal. É uhum. muito diferente você sair para fazer um treino de 1 hora e meia, talvez 2 horas ali no máximo, e você fazer um treino de 3, 4 horas. É uma diferença bem significativa. Então, Sim. assim, no dia a dia do corredor, faz uma baita diferença. Então, por isso que eu gosto muito de meia maratona. É a minha distância favorita, com certeza, por conta desse equilíbrio, né? E se encaixa muito bem na rotina da maioria das pessoas. E aí, André, assim, por que esse tema me chamou a atenção e eu quis trazer aqui para os nossos ouvintes? Porque a gente fala muito nas major marathons, né? E eu não estou Uhum. aqui falando que super half são mais legais ou são melhores, não é essa a finalidade desse episódio. Mas realmente, assim, a gente tem ali um estigma muito grande, né, em torno das major marathons, né, das grandes maratonas do mundo. As Uhum. pessoas buscam de forma enlouquecida, né, no universo da corrida, Virou uma febre, participar né? delas. Virou uma febre, né? Então, assim, é claro, a gente sabe que é extremamente caro, né, você viajar para ir correr uma maratona. Tem uma questão também financeira envolvida, mas as pessoas que têm a condição de bancar uma viagem dessas, de participar delas, lutam assim de forma fervorosa para conseguir uma inscrição, né? A gente tem os sorteios, a cada ano que passa, conseguir uma vaga é mais difícil, né? Por sorteio, e aí pagando, né, para uma agência cada vez mais caro. Então, assim, é muito complexo. E a gente tem gravado vários episódios sobre as Major Marathons, né? Cada uma delas, chamando convidados para falar um pouquinho sobre as suas experiências. Mas a gente tem que pensar também que tem gente que não quer fazer a maratona, tem gente que talvez não goste, tenha tentado e não gostou, ou simplesmente não quer chegar nesse desafio, e está tudo bem. Então a gente sabe que tem muito mais praticante ali treinando para meia maratona do que para maratona. Então eu achei importante trazer esse tópico, porque existe um circuito, da mesma forma que existe o circuito das Major Marathons, onde no final, concluindo todas as provas, você ganha ali a mandala, né, a medalha grandona, que tem ali Uhum. cada uma das imagens das majors. A gente também tem atualmente um circuito chamado Circuito da Super House, que foram as melhores, que envolve as 6 melhores meia maratonas do mundo. E aí, quais são? Bom, queria só dizer, esse circuito ele foi criado em 2019, então é uma Caramba, é coisa, novo. é É muito novo. novo. E aí houve um problema logo no começo, que anunciaram esse circuito, criaram lá o site, né? A organização por trás desse circuito criou o site, onde o atleta vai lá e cria o seu cadastro, etc. A gente vai falar disso melhor. Mas houve um problema em 2019, final de 2019 para 2020, a pandemia. Pequeno problema. Pequeno problema. Então, mesmo tendo sido anunciado esse circuito, as primeiras provas que estavam dentro desse circuito não contaram para se ganhar a medalha final. Então, isso foi muito, muito ruim, decepcionou muitas pessoas. Então, em 2019, quando foi anunciado, muitas pessoas entraram lá no site, falaram: beleza, eu vou fazer as provas. E aí se cadastraram, fizeram uma prova ou outra, aquelas que rolaram durante a pandemia, mas, na verdade, as provas só começaram a valer. Eu anotei aqui a data, já me perdi, mas começaram a valer, se não me engano, somente em 2022. Em 2 de abril de 2022, a primeira meia maratona do circuito começou a valer, foi a meia maratona de Praga. Então, antes disso, as provas não valeram. Então, aquelas pessoas que se inscreveram, fizeram algumas provas que rolaram ali em 2020, 2021, não tiveram elas computadas. Então, Entendi. esse Putz, foi um problema. Nós começamos com. O circuito começou com 5 provas, na verdade. Então, eram as meia maratonas de Lisboa, de Praga, então Lisboa em Portugal, Praga na República Tcheca, Copenhague na Dinamarca, Cardiff no país de Gales, Valência na Espanha. A princípio eram apenas essas 5 meia maratonas. E tá. no final do ano passado, então em 11 de outubro de 2023, anunciaram que a partir deste ano a meia maratona de Berlim, que foi realizada em abril, se eu não me engano,
ia entrar para o circuito. Entrou para o circuito, na verdade. Então, Tá. atualmente, nós São temos 6. 6 meia maratonas, incluindo agora, essa última foi a meia maratona de Berlim, na Alemanha. Mas, para aquelas pessoas que já estavam ali contando para ganhar a medalha as 5 meia maratonas, elas continuam nessa contagem de 5 provas. Elas Entendi. podem fazer o upgrade para 6 ou podem se manter nas 5, não tem problema. Mas as pessoas que se cadastraram lá no site da Super Halfs depois do dia 11 de outubro, aí obrigatoriamente elas têm que fazer as 6, não mais as 5. É só para quem já tinha feito o cadastro anteriormente. Caramba, Murilo, só lugar chato, hein? Então vamos lá. Lisboa, Praga, Berlim. Então deixa eu ver as datas aqui, ó, falando as datas, para as pessoas As se datas do programarem. ano que vem. Eu tenho Isso. todas aqui também, se quiser. 9 de março de 25, Lisboa. Uhum, Depois 5 de abril de 25, Praga. uhum, Depois 6 de abril, pô, é um dia depois do outro. uhum. Já não dá para fazer no mesmo ano, né? A não ser que você seja maluco. Que é 6 de abril de 25, Berlim. Copenhagen, 15 de setembro, mas aí de Uhum, 24. É... Cardiff, 6 de outubro. E Valência, 27 de outubro. Então, assim, exato. E deve... Berlim, você falou? Berlim, falei. 6 de abril. Ah, Isso, desculpa. exato. É Uhum, que, exatamente, Berlim, 6 de abril. Então, uhum. assim, um circuito que deve ser incrível, né? Aí fica, Sim. fica aí única coisa que eu critico, assim, né? Não querendo criticar o negócio, assim, mas podia, podia ter uma coisa um pouco mais global, né? Acho que, assim, uma coisa que é legal das Major Marathons é que, pô, uma em Tóquio, né? Outra tem nos Estados Unidos, assim, isso faz com que você tem vários continentes, né? Aqui ficou muito eurocêntrico. Concentrado. Uhum, Talvez seria uma sugestão. Por que não coloca a meia do Rio aqui no bolo? Aí seria é. bom. Mas eu vou defender, eu vou defender. Aham, boa, vai. Eu vou defender a organização da Super House. Eles tiveram um critério, né, muito forte para escolher essas provas. E o Certo. critério foi o selo que essas provas têm dentro da World Athletics, que é a Uhum, organização ali mundial de atletismo, né? entendi. Então, dentro Não, dela, da World Athletics, nós temos selos para as provas. E esses selos levam em consideração várias coisas. Levam em consideração qualidade do percurso, a organização da prova, a torcida, né, a influência também da população ali nas ruas torcendo para as provas, vários fatores, né? E a gente sabe que as majors, né, as major marathons, todas elas têm um selo chamado platina, né, o selo hum, platinum, né? Então é o selo mais elevado que se tem assim dentro da World Athletics. E esse selo só é dado até o momento para maratonas. O selo mais alto que se tem para meias maratonas, é o selo Elite. Então, hum. todas essas 6 meias maratonas possuem o selo Elite. Então, são as únicas São meias as únicas maratonas que do tem mundo. ele, que tem esse selo. Pelo que eu entendi, são as únicas meias maratonas que Entendi. possuem o selo Elite. Então, assim, beleza, a meia do Rio é incrível, a gente gosta pra caraca dela. Acho que é uma das melhores meias aqui do Brasil e também do mundo, mas ela não possui esse selo. Então, assim, os caras só É, pegaram mesmo as melhores. Então, assim, acho que vale aí a gente tentar melhorar cada vez mais, né, a organização das nossas provas, para um dia a gente chegar nesse selo e, quem sabe, entrar nessa lista também. é aquela coisa, né, Murilo? A gente quer, assim, a gente até às vezes é uma autocrítica, né, que eu faço assim ao nosso podcast. A gente já tem isso na cabeça e a gente quer cada vez mais falar de provas no Brasil, né? A gente falou um pouquinho da maratona no Rio, do Rio com o episódio do Valdir, que foi o 13º, se eu não me engano. E a gente quer Uhum. falar cada vez mais, porque as provas no Brasil precisam. A gente sabe que não é a realidade de grande parte, né, infelizmente da maioria. Pô, ir para Praga, Berlim, Cardiff, pô, financeiramente é um obstáculo. Então, assim, as provas tem que. A gente quer fomentar as provas brasileiras. Por Uhum. outro lado, a gente tem que entender também que, infelizmente, tem muita organização ruim, né? Uhum. É, é, a gente
eu acho, por exemplo, a gente que é de São Paulo, que a gente poderia ter, acho que está melhorando, não estou citando uma prova específica outra ali, mas, por exemplo, Hum, as meias de São Paulo poderiam melhorar, sim. as maratonas que tem em São Paulo poderiam melhorar, poderia, na minha opinião, deveria ser só uma maratona por ano, não sei o que você acha Uhum, disso, estou fugindo da uhum. pauta, tá? Mas eu acho que ter duas maratonas na mesma cidade, eu acho que acaba separando. Em vez da Sim, cidade abraçar a prova, acaba ficando, você prefere essa ou prefere aquela? Eu vou correr essa, você vai correr aquela. Sabe assim? uhum. Eu acho Sim, que sim. a gente poderia abraçar. Pô, qual é o dia da Maratona de São Paulo? É o terceiro domingo de tal. Ponto. Essa é a Uhum, Maratona de São Paulo. Ponto. É só uma opinião. Então, assim, uhum. para que a gente um dia consiga ter esses selos e tudo mais, precisa de investimento. Precisa que os corredores sejam cada vez mais críticos e denunciem, critiquem, Uhum. eventualmente, se a prova é ruim, que não voltem para essa prova, e aí essa prova vai acabar perdendo público. Então a gente precisa Concordo. melhorar para poder ter provas cada vez melhores e, eventualmente, quem sabe um dia a gente consegue um selo desse. Né? Exato. Uhum. Aliás, dando uma viajada aqui mais um pouco, deveríamos ter um circuito brasileiro de maratonas e um circuito brasileiro de meias maratonas com uma mandala brasileira lá, bem brasileirona mesmo, sei lá. Pô, pega a Maratona de São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, e aí, óbvio, tem Seria essas são. incrível. Oi? Seria incrível, seria muito Pô, legal, imagina? seria muito mais acessível Acessível, né? para as pessoas, né? E seria. Se pegar, por exemplo, é, como que é o nome daquela prova? Circuito das Estações, né? Aqui em Isso. São Paulo. Tem em São Paulo, tem no Rio, acho também, né? A gente tem ali. Se você completar as 4 provas, você já ganha uma medalha. Na verdade, as medalhas se juntam, né? E viram uma medalha maior. Isso já é super bacana, já estimula as Uhum. pessoas, já motiva ali. Sim. Imagina só, então, uma mandala, né? É. Essa semelhança, talvez, ao que seja ali a Super House, as Major É. Marathons, né? E é algo bem bacana. Uma boa ideia, hein? Gostei. A gente podia fazer esse negócio. Infelizmente, eu acho improvável, porque cada uma dessas provas é de uma empresa Uma diferente, organização. né? Então, assim, Sim. é muito improvável, né? Uhum. Bom, voltando para a pauta. Voltando para a pauta. E aí, beleza. Pô, legal, gostei da ideia. Quero fazer as 6 super halves. Eu posso Aham. fazer isso ao longo da minha vida ou Uhum. eu tenho um tempo específico para terminar? Tem um tempo específico para terminar, o que dificulta um pouco o processo, é claro. Então, até antes da meia maratona de Berlim ser inclusa, o tempo para finalizar essas 5 provas, as 5 primeiras que foram inclusas, era de apenas 30 meses. 30 meses? 36 meses. 36 meses, desculpa, três Uhum. anos. Era Nossa, muito pouco. puxado, hein? É puxado. Então, assim, ou você dá uma de doido lá e a cada viagem pega ali as provas que são mais próximas, né? E tenta fazer 2 em cada ida, faz Uhum. uma no começo da viagem, uma no final, para facilitar um pouco Uhum. a operação, né? Até porque o mais caro da viagem internacional é o voo, né? Uhum. Normalmente se gasta muito com isso. Ou você vai precisar, em 3 anos, viajar 5 vezes para a Europa. Precisaria É. fazer isso. Aí Com a ficou inclusão puxado, hein, Murilo? Ficou puxado, ficou puxado. Mas com a inclusão de Berlim na lista, a organização desse circuito aumentou o prazo para 60 meses. Então, Tá. 5 anos para se completar as 6. Então, Ficou ficou um algo pouquinho mais viável, digamos assim, ficou tá? algo mais factível, né? Então, você Mais tem 5 anos para fazer 6 provas. Então, eu acho Uhum. que ainda é desafiador para um brasileiro, né? Mas, assim, Sim, sim. é algo mais factível, né? Eu E, assisti alguns vídeos sobre o tema, vi muita gente falando, brasileiros morando na Europa, né? Para quem mora na Europa é uma puta, maravilha, é né? espetacular, né? Porque a Espetacular. Europa, para você chegar lá é difícil, mas para você se mobilizar lá dentro, assim, tipo, sair do Brasil e ir para lá é um voo caro e tudo Uhum. mais. Uma vez que você tá lá dentro, não é tão difícil, né? Tem trem para Não. todo lado, voos domésticos acessíveis. Uhum. E me, Exatamente. e me fala uma coisa, Murilo, tem algum pré-requisito de inscrição do tipo, preciso ter um tempo X, é que nem Boston, que a pessoa fica a Aham. vida inteira para se classificar, como é que é? Isso que é muito legal, né, André? Apesar do prazo ser um pouco apertado para completar todas as provas, é claro que a organização desse circuito não colocaria um prazo de 60 meses se houvesse ali sorteio para as provas ou um Uhum, pré-requisito. Então, não existe, tá?
não existe nenhum pré-requisito para se inscrever nessas provas, e são provas que não possuem sorteio. Inscreveu, você se inscreveu, já era, você está dentro, você vai fazer a Uhum. prova. Então, isso é muito bacana. Então, por mais que esse circuito ganhe mais repercussão e mais pessoas queiram fazer, vai demorar muito, muito, muito para que essas provas fiquem cheias a ponto de você precisar de um sorteio para conseguir uma vaga, né, na hora de se inscrever. Então, assim, é, isso vai acontecer num médio e longuíssimo prazo, se acontecer. Então, por enquanto, é bem tranquilo. É igual se inscrever para qualquer prova aqui no Brasil ou qualquer outra prova do mundo que não seja uma major. Você se inscreve e você faz a prova. Legal, Murilo. E Uhum. não sei se você sabe, mas o que que a gente pode falar assim sobre cada uma das provas, características do percurso? Você tem esse nível de detalhe aí para a gente entender? Eu não tenho um nível de detalhe assim, onde larga cada uma das Não, provas, não, como sim, que é claro. mas a todas essas 6 provas, elas são provas extremamente planas. Entendi. Planas e realizadas em períodos do ano em que normalmente ali é uma meia estação na Europa. Então a gente Uhum. não tem ali um calor ou um frio muito extremo. E tudo isso foi pensado mesmo para que essas provas fossem mais atrativas. Eu vi um dado, eu confesso que eu não peguei exatamente um número, mas assim, houve já umas, sei lá, 8, 9 quebras de recorde mundial na meia Hum. maratona nessas provas, tanto no masculino Caramba. quanto no feminino. Inclusive, atualmente, o recorde atual da meia maratona, se não me engano, foi batido em 2021, foi em Lisboa, tá? O tempo de 57 minutos e 31 ou 34 segundos. Agora eu não entendo se a minha letra aqui é um ou é um 4. É, e o recorde mundial da meia maratona feminina, de o tempo de 1 hora, 2 minutos e 52 segundos, foi em Valência. Então, assim, Caramba. sem contar, esses são os atuais recordes mundiais, mas sem Quem que contar que bateu nós esse tivemos recorde, Murilo, em Valência? putz, eu não tenho o nome da pessoa. Não, mas pode falar que eu vejo aqui. Boa. Então, assim, esses são os atuais recordes mundiais, mas nós tivemos outras quebras de recorde ao longo da história nessas provas. Então, são provas extremamente boas para tempo, para uma estreia numa meia maratona, para um RP. Então, assim, meia estação normalmente, clima mais ameno e trajeto predominantemente plano. Lisboa, inclusive, tem um declive se comparado à largada com a chegada. Então, é uma prova bem Mas favorável ali para ainda aceitável para recorde mundial, né? sim, ainda aceitável dentro do recorde mundial. Ó, Exatamente. quem quebrou o recorde foi Kibiwot Kandi, em 6 de Uhum. dezembro de 22 em Valência. Você sabe que tem uma marca aí, né? A gente sempre fala da maratona masculina das 2 horas, existe a mística aí da meia maratona feminina abaixo de 1 hora, né? Ô, louco. Não sei se a gente vai ver isso na nossa vida, mas que você falou é 1 e 2, Né? né? 1 e 2, falta um bocado, né? Falta um bocado. 2 minutos, gente. É bastante coisa. Parece É pouquinho, bastante. mas assim, eu não duvido, viu, Murilo? Eu não duvido porque Não, também não. o atletismo feminino tem evoluído tanto que, assim, não me surpreenderia se logo mais aparecer aí alguém correndo menos que isso. Talvez tenha mais para evoluir do que o masculino, Eu né? Em acho que saltos sim. mais largos, talvez, né? Se a gente pensar que Eu acho que sim. não faz muito tempo a mulher não podia participar de uma maratona, né? Exato. E os homens já participando há muito mais tempo, Exato. então é possível que os saltos sejam mais largos aí, em busca desse sub 1 aí. E o recorde mundial da masculina? Se eu não me engano, foi esse em Lisboa em 2021, novembro de 2021, 57, 31 a 34. Veja aí se é isso mesmo. Espera aí que eu Eu já tô acho. vendo aqui. Fechou, maravilha. E André, vou puxar aqui o gancho também para como se faz para, se você se interessou, né, ou se você vai mandar esse episódio para alguém ali que você conhece que provavelmente vai gostar aí da ideia, talvez que more na Europa, como fazer para você participar desse circuito, né? É só você ir lá se inscrevendo nas provas e aí automaticamente você já está participando? A resposta é não. Você tem que entrar num site chamado superhouse.com. Você acessa lá, você se cadastra, preenche lá seus dados pessoais. Daí você vai ganhar um número que eles chamam de Super Passport, então Super Passaporte. Você ganha esse Uhum. número.
E toda vez que você vai fazer uma inscrição numa meia da maratona, que está dentro desse circuito, obviamente, na hora da inscrição tem lá um espaço para você preencher o número desse super passaporte. Então, assim que você preenche, você automaticamente já vai computar ali a sua participação, o seu tempo no circuito. Então, já vai automaticamente contar ali como prova feita dentro desses 60 meses, tá? Se Uhum. você esquecer eventualmente colocar esse número também, eu vi lá que dá para você depois recorrer, dá para depois você mandar os seus dados, eles inserem, e eles são bem rígidos em relação ao tempo. Então, se por acaso, vamos supor que eu fiz vou fazer ano que vem a Maratona de Lisboa em março. Aí, 5 anos depois, 5 anos e meio depois, eu faço Praga. Me ferrei. Não, já era, perdi a Lisboa. Mas Praga começa a contar novamente no circuito. Então, eu Entendi, tenho que completar 6 dentro dos 5 anos. entendi. Pô, Uhum. caramba, é assim, eu tenho um sentimento ambíguo, Murilo. Eu acho muito legal a ideia, eu acho que devem ser Uhum. provas espetaculares, Sim. mas assim, eu acho que não podia não ter esse questão do tempo, né? Quem sabe eles não mudam isso em breve, né? Assim como Porque, aumentaram pô, ali uma prova, aumentaram o prazo de 3 anos para 5, quem sabe em breve eles não mudam isso também. né, acho que vale a pena. Porque assim, são provas muito legais, obviamente eu adoraria correr cada uma delas, mas assim, é difícil conciliar, né, com todas as outras vontades que a gente tem, as outras meias maratonas que a gente quer correr, maratonas que a gente quer correr, enfim, a gente que está aqui no Brasil. E a sugestão de talvez deixar um pouquinho mais internacional, colocar uma meia nos Estados Unidos, uma meia. Aliás, Uhum. por que não, né? Dizem que estão pensando em aumentar o número de major marathons, né? Sim. Eu ouvi falar, Ah, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que tem uma chance grande da maratona de Sydney entrar como que legal. uma major, né? Que seria um outro continente, né? Acho que isso seria muito legal, né? Um circuito Sim, sim. mundial, assim, né? Uhum. Querendo ou não, os Seria. Estados Unidos acaba sendo privilegiado, né? E tem três, Sim, né? sim, É, com certeza. é, é. Seria bem interessante dar essa diversificada. Tem essa questão ali do selo elite, né? Tudo mais. Mas seria bacana, né? Mas assim, de qualquer forma, dentro dessas 6 cidades, há uma diferença cultural muito grande entre esses Dá, países, com né? Eu até certeza. estava dando uma Não, analisada nisso também. Então, assim, você vai para universos totalmente diferentes, né? totalmente A diferentes. Europa, mudando de país, Você é vai uma pegar país diferença realmente grande. nórdico, Aham, vai pegar Lisboa, que inclusive fala a aham, nossa língua, né? Ou a gente fala a exato. língua deles. Vai pegar Aham, Valência, que também é super legal, pô, demais. Berlim, exatamente. são só as Uhum. culturas diferentes. Murilo, vou fazer um gancho inesperado aqui. Não sei É, se. Já que a gente está falando de meia maratona, você correu é, recentemente a meia maratona de Santos. Vamos aproveitar foi. que para falar um pouquinho, conta a sua experiência, o que que você achou, você Uhum, recomenda essa prova, uhum. você acha que, não sei se você pode falar, o que que você acha que pode melhorar, se teve alguma coisa na organização que te chamou a atenção positivamente ou negativamente? Tá, poxa, muito legal. Sim, eu fiz a meia de Santos, né? A meia de Santos foi no final de junho, foi no dia 30 de junho? 30 de junho. Foi isso. Eu achei a prova incrível, André. Você nunca tinha corrido? Eu nunca tinha corrido nem ouvido falar, para falar a verdade. Foi um Hum, aluno meu, o Mauro, se ele estiver ouvindo aí o episódio, ó, vai hum, se identificar. Inclusive, coitado, ele acabou não podendo correr, por motivos pessoais, ele acabou não podendo fazer a prova. Provavelmente vai fazer a SP City agora no final do mês. Mas ele que, a família dele, boa parte da família dele mora em Santos, né? E ele falou, a gente conversando sobre os objetivos do ano dele, ele falou que estava a fim de fazer essa prova. Aí eu falei, opa, interessante, porque eu também vou bastante a Santos, porque os meus sogros atualmente moram lá. Aí eu falei, nossa, uma oportunidade bacana, a prova em junho, né? Santos, uma cidade litorânea, em São uhum. Paulo é normalmente quente, mas em junho as temperaturas são bem mais amenas, então não tanto quanto São Paulo, mas já é mais tranquilo. Interessante, estou gostando da ideia. Aí eu fui analisar o percurso da prova e comprovei isso na prática. O percurso, assim, é fantástico, é maravilhoso, assim como todas as provas em Santos. Que nem os 10K da Tribuna, que é uma prova super famosa de Santos, é a prova mais rápida de 10 quilômetros aqui no Brasil. Então, É mesmo? assim, exato, os recordes são sempre lá, etc. É uma prova super forte, super também concorrida, muito cheia, né?
E eu achei a prova muito bem organizada, eu achei a prova muito bacana. Eu achei o trajeto fabuloso, assim, só seria melhor se fosse totalmente na Avenida da Praia. Acontece que para fazer ida e volta ali na Avenida da Praia, teria que sair de Santos, tá? Talvez tivesse que avançar ali para a região de São Vicente, etc. Acho que a logística ali Entendi. ficaria um pouquinho complexa. Então a prova começa ali no Aquário de Santos, para quem não sabe, ali canal 5, 6, né? Acho que é mais perto do sexto canal de Santos. Para quem não sabe, Santos é dividido em canais, né? Uns córregos assim que cortam a faixa de areia, né? E vai dividindo a cidade nessas porções. Então, a largada é mais ali, para quem está olhando para o mar, mais para o lado esquerdo, próximo ao. Na verdade, é no Aquário de Santos a largada, bem próximo ali do porto. Os primeiros quilômetros da prova, os 3 primeiros quilômetros são sentido porto, né, para quem conhece a cidade. Em seguida, a gente entra ali nas ruas da área portuária mesmo de Santos, e aí é bem interessante porque, poxa, você vê lá os galpões, né? Tipo, Uhum. tudo bem diferente, assim. São ruas extremamente planas. Daí tem o único porém da prova, que é ali uma quantidade um pouquinho grande de curvas e Uhum. de curvas de 180 graus, né? Então, momentos em que você está num É isso aí. sentido e você vira totalmente. Isso acontece, acho que umas 4 vezes na prova. É o meu único porém, mas eu não posso Uhum. falar que meu tempo foi ruim por causa disso. Na verdade, nem foi ruim meu tempo, fiquei super feliz, mas assim, não posso falar que isso influenciou o meu resultado, mas assim, Mas talvez ali uma. influenciou. Eu falo, com É certeza quebra. influenciou. Que essas quebras de 180, cara, são assim. A gente já falou isso, eu não lembro qual episódio que foi, acho que foi na de maratona, da maratona de Tóquio. Acaba influenciando, mas assim, gente, é, a corrida, tirando. Você não tá querendo quebrar o recorde mundial, então também vai Tá mudar um tudo pouquinho, bem. mas influencia. Influencia, com certeza. Influencia. Dá uma quebrada, querendo ou não, uma curva de 180 graus, você tem um momento ali que você praticamente para, Você né? Então para e volta. A não ser que você exato. consiga abrir muito, mas aí você vai correr mais uma distância maior, né? Uhum. Perfeito. Aí depois, a partir do 13º ou 14º quilômetro, você já entra na Avenida da Praia e os últimos 7, 8 quilômetros são na praia mesmo. Assim, na praia não, né? São na Avenida da Praia. Uhum. São trajetos totalmente plano, tirando essas curvas ali, é um trajeto perfeito. Eu achei a prova muito bem organizada. No final é muito legal, eles dão uma premiação para os top 100 Uhum. eh, da prova de tem 7 quilômetros também, então eles dão para os top 100 feminino do 7, top 100 masculino do 7 e também de ambos os sexos na meia maratona. Então achei isso muito bacana, foi O Murilo não vai muito. falar, mas ele foi top 100, tá, gente? Não, não fui, não fui, não Não fui. foi? Eu fiquei em 150 Ah, e não, é que alguma teve uma coisa. outra corrida que você foi top 100, né? Teve a Atenas Run Stronger? Stronger, a 18K que eu fiz 2 semanas antes, como Ah, é preparação para verdade, a é meia. verdade. Eu peguei top 200. Mas quem Ah, pegou top 100 foi minha sogra. Ela pegou top 100 nos 7 quilômetros. 7K. Então, Boa, 7K. E a aluna da minha assessoria também. Então boa. foi bem bacana, foi uma prova, uma experiência legal. Tirando ali na hora de pegar essa medalha dela, coitada, a gente ficou na fila um tempão. Mas aí também não é culpa da organização, porque eles colam ali no mural a lista dos top 100 e aí tem lá tipo 10 minutos para você recorrer, né? Então, se Uhum. você falou, não, aquela mulher não era mulher, era um homem correndo com o número de peito da esposa. Aí você vai lá, recorre na mesa da Não, não organização e acredito que eles tem mudam a gente que faz lista. isso, gente. Ah, tem muito. Infelizmente Isso tem é muito. impressionante. E o Murilo, me fala uma coisa. Tinha isotônico, hidratação, ponto de hidratação, como é que tava, assim? A cada quantos quilômetros? Hidratação perfeita a cada 3 quilômetros aproximadamente. Tinha isotônico no final, acho que no 18º ou 17º quilômetro. Tinha gel de carboidrato. Sim, prova bem estruturada. Guarda-volumes funcionando bem, quantidade Uhum. de banheiros químicos adequada também. Uma Pô, área isso é de. importante. É, Eu sempre me preocupo com os banheiros químicos, cara. não, tinha. Uma Largada área de tranquila, manutenção. largada com Largada pelotão. tranquila, bem organizada por baias de pace, então isso faz uma baita diferença, né? Claro, desde que as pessoas respeitem, né, na hora de Sim, fazer a é. inscrição, vale o bom senso de todo mundo na hora de se inscrever, mas ali divide, né? E aí tem pessoas da organização permitindo Uhum. que a pessoa entre somente
na sua baia adequada. E aí vale uma experiência pela qual eu passei, que na véspera da prova, quem retirou o kit para mim foi a minha sogra, e aí na noite anterior eu olho meu número de peso, eu nem tinha lido, eu já tinha até colocado na camiseta, minha esposa que virou para mim, a Natália, falou para mim, não, o seu pace tá 5 a 5,30, e eu queria fazer a prova para 4,15 e 4,30 por quilômetro. Hum, Aí eu falei, caraca, na hora de me inscrever eu nem vi que tinha lá tipo, a divisão por ritmos, né? E coloquei o hum. ritmo errado. E aí eu falei, putz, me ferrei, né? Porque eu vou largar muito para trás, né? Provavelmente eu vou perder Sim, minutos bem preciosos no começo. Mas aí eu acabei conseguindo, eu peguei o comprovante ali da Atenas Run Stronger que eu tinha feito, peguei ali, imprimi com meu nome, o tempo que eu fiz, conversei lá na organização e eles deixaram eu entrar. Eu falei, olha, foi erro meu, né? Eu não vi na hora de me entendi. inscrever que eu tinha errado. E tá aqui minha comprovação de que meu pace é esse. E aí deixaram eu entrar, até porque na hora de se inscrever é uma autoseleção do pace, né? E eu errei e É, mostrei que isso, não isso, era, então isso é uma consegui. coisa assim que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, um pouquinho mais, um lado um pouquinho mais crítico meu, assim, eu tenho dificuldade de entender por que que as pessoas colocam um pace que elas sabem que elas não vão conseguir cumprir para largar Uhum. na frente e aí depois na hora da largada é aquele caos, aquele desespero, gente querendo ir É. rápido. Gente, cada um tem seu pace, não tem Uhum. problema nenhum, não tem que ser rápido, não tem problema ser devagar, mas vai no seu, entendeu? Respeita a sua Isso. baia, né? Isso eu acho que é muito importante. Você respeitar os outros, né? Você respeitar a si mesmo também, porque pode acontecer um acidente, né? Tipo, as pessoas se Exatamente. trombam, se Exata. Eu já machucam, caí em né? largada de prova, quase caí, né? Caí não, já quase Uhum. caí algumas vezes, assim. Uhum. É muito complicado isso. Mesmo em provas que não tem, aí é um desabafo meu e uma orientação minha como treinador também, né? Mesmo em provas que não há essa divisão na hora da largada, é muito importante que você é, tenha ali um bom senso. Qual que vai ser o meu pace? Eu sei que Exato, meu é isso que eu tô pace falando. você se coloca um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, né? Assim, poxa, se o seu pace é de 6 por quilômetro, ok, você tem o mesmo mérito que todo mundo que vai correr essa prova. Mas talvez o local mais adequado não seja ali logo atrás do pelotão de elite da prova. Você vai ser Exato. atropelado, as pessoas vão ficar aborrecidas com você e É você ruim mesmo para vai se todo mundo. prejudicar. Ninguém ganha com isso. Ninguém Não, ganha com ninguém. isso. Todo Ninguém. mundo, todo mundo perde. É certeza absoluta. Exatamente. Legal, Murilo. Eu acabei falando da meia maratona porque eu acho assim, parte do que a gente quer fazer aqui também é assim, pô, o Uhum, cara tá querendo correr tal prova. Sempre que a gente puder comentar as provas que a gente vai correndo, acho que vale a pena, porque traz a uhum, experiência. Se foi uma experiência legal, se é uma prova que você recomenda, então, Meia de uhum. Santos, boa. Você Boa, recomenda. boa. Gostei, gostei. Legal. Maravilha, Uhum. Murilo. Gente, este episódio foi um pouquinho mais curto. Eu queria aproveitar. Ah, fala lá, Murilo. Tenho mais uma informação, mais Vai uma lá. curiosidade, é a última. A gente sabe que nas Major Marathons, né? E aqui eu estou fazendo comparações, mas em hipótese alguma comparando diretamente circuito de maratonas e circuito das half, né? Mas a gente sabe que a mandala, né? A gente já tem ali mais de Aham. 1.000 brasileiros que possuem a mandala, tá? Até porque o circuito é muito mais antigo do que é o da Super Halves. Mas só por critério de curiosidade, a gente tem somente um brasileiro que Caramba. conseguiu a mandala da Super Halves, né, a Super Medal, quando eram apenas 5 provas, então quando Berlim não estava inclusa. E com a inclusão de Berlim, nós temos apenas 6 brasileiros que Caramba. completaram todas. Nós temos muitos, eu contei lá mais de cento e pouquinhos brasileiros que estão na busca de. Então lá no site você consegue ver quais provas cada pessoa já eles chamam de Hall da Fama lá. Você vê, tipo, o Murilo, vamos supor que ele esteja lá. Então, o Murilo já fez Lisboa e Copenhague. Consegue ver até o tempo da pessoa. Mas Legal. completaram somente 7 brasileiros ao todo, então, já completaram o circuito da Super House. Muito legal. Com certeza isso vai aumentar rápido, viu? Com o jeito que as coisas estão, a corrida está crescendo, acho que deve aumentar rápido. Eu Muito também acho. E a legal. última informação, puxando um gancho aqui para um próximo episódio, que o André nem sabe que a gente vai gravar, mas eu já estou sugerindo aqui. É... Putz, Super House, eu tenho que ir para a Europa, é muito caro, não sei o que lá. Há um circuito de meias maratonas na América do Sul, tema para o próximo Olha episódio. só, Próximo não, e né? eu, e Para eu um achando próximo que eu tô tendo podcast. a ideia aqui de fazer um circuito
Não no Brasil, mas É. na América do Sul Não, existe. eu já vi outras pessoas falando, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é ideia minha, não, de fazer um circuito brasileiro. Eu acho que seria espetacular. Né? Acho que a gente pode começar uma corrente aí, um abaixo-assinado, sei lá, pedindo um circuito Seria brasileiro de fantástico. maratonas e de meias maratonas. Isso seria Seria espetacular. fantástico. Mas para quem tiver curiosidade, já quiser dar uma pré-pesquisada, chama-se Mega Finisher e é um circuito da América do Sul de meias maratonas e maratonas. Muito legal, muito legal. Boa, Murilo. Uhum. Gente, então, como eu estava falando, o episódio um pouquinho mais curto, eu até quero aproveitar que foi mais curto para pedir para vocês comentarem. Vocês preferem episódios como esse, com cerca de 40 minutos, ou episódios como, por exemplo, o episódio com o Valdir, que passou de 1h10, quase 1h20, ou tanto faz, né? Depende do assunto, a gente pode oscilar, isso é uma coisa que a gente quer saber bastante. Ou Acho que eu vou vocês até abrir querem uma episódios enquete no de 3 Instagram para horas? perguntar sobre isso. Acho justo, uma enquete, gostei. Ou vocês querem episódios de 2, 3 horas, né? Pode ser também, a gente não se Só incomoda. tem que Aliás, manejar o horário, né? Senão a sua esposa e minha esposa vão matar a gente, né? é isso aí. A gente vai morrer de fome, né? Nessa quase hora de jantar. Exato, exatamente. Essa é a vida do corredor amador, né? É isso. Beleza, gente. Muito obrigado mais uma vez. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Muito obrigado. Valeu, Murilo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, André. Tchau, tchau. Valeu.